Graça e paz, amados. Vamos continuar hoje a nossa série de reflexões sobre a morte e ressurreição de Jesus. Na primeira, nós falamos sobre a morte de Jesus e o seu significado. Na segunda, falamos sobre o impacto da morte de Jesus sobre os seus discípulos. Hoje vamos falar sobre a sua ressurreição e a importância da ressurreição na nossa vida de hoje. Como a Páscoa e a ressurreição se fundem numa mesma experiência. É importante pensar nisso agora porque há pessoas que estão vivendo ainda como se Jesus estivesse morto. É interessante que o isolamento às vezes provoca isso nas pessoas, mas mesmo antes do isolamento, da contaminação, há pessoas que já viviam cabisbaixas, abatidas, parecendo com aqueles discípulos como ficaram depois que Jesus morreu naquela cruz. Pessoas que andam tristes, parece que a sua alegria se foi. Pessoas que estão sem esperança, parece que seus problemas são maiores do que ela mesma. E há pessoas que andam isoladas, dispersas, afastadas de igreja, sem nenhuma comunhão com os outros. Os discípulos de Jesus viveram uma experiência parecida com essa. Imaginem, logo que ele morreu, algumas mulheres ficaram acompanhando tudo o que aconteceu, até ele morrer, acompanhando seu sepultamento. Quando passou o sábado, logo no domingo de manhã, bem cedinho, elas foram ao sepulcro. Iam levar perfumes para passar sobre Jesus. Isso está registrado em Lucas capítulo 24, que elas foram bem de madrugada. Quando chegaram perto, viram que a pedra estava removida, aquela pedra imensa que tapava o sepulcro. Agora, elas entraram procurando e não viram o corpo de Jesus. Apareceram dois anjos perto delas e perguntaram, capítulo 24, versículo 5, por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E aquelas mulheres ficaram indagando e saíram dali correndo para procurar os discípulos. Disseram, olha, o mestre não está lá, o mestre ressuscitou. E eles ficaram preocupados em entender isso e foram correndo para ver lá. Era uma nova descoberta. Descobriram que o corpo de Jesus não estava lá onde fora colocado. Ele não estava morto. Dois daqueles seus discípulos, antes disso, saíram para ir para Emaús. Saíram no final da tarde. Eles iam caminhando para a sua cidade porque desistiram de ficar em Jerusalém. Eles caminhavam e alguém os acompanhou. Ia caminhando do lado deles. Era o próprio Jesus que já tinha ressuscitado, mas eles não reconheceram. Em capítulo 24 de Lucas, no versículo 13 em diante, narra essa experiência. E eles iam conversando tristes e ele perguntou, por que vocês estão conversando tão tristes assim? Ele disse, você não sabe nada? É um forasteiro em Jerusalém? Não sabe o que fizeram com Jesus quando o mataram, o crucificaram? Ele diz, vocês não têm fé, não creem? Ele não tinha falado para vocês que isso ia acontecer? Que ia ser morto, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar? Ele não havia lhes contado sobre isso e eles não conseguiam entender porque os seus corações estavam muito sem esperança. Mas caminhando chegaram à cidade e como estava tarde, convidaram a esse companheiro para entrar com eles. Ele entrou. Quando ele estava com eles ali, na hora do lanche, ele partiu o pão e abençoou. Eles viram que era Jesus e tomaram um grande susto. Descobriram que Jesus estava caminhando com eles e eles não tinham percebido que era ele. E eles então olharam para ele, ele desapareceu. Eles falaram, mas nosso coração não ardia quando ele falava conosco. E eles voltaram para Jerusalém correndo, era cerca de 10 quilômetros, ansiosos para contar para os outros. Durante aquele dia, a notícia já tinha corrido. E naquele dia, os discípulos já estavam alvoroçados. Eles se encontraram para conversar sobre isso. Nós vamos encontrar, então, os discípulos se juntando outra vez. E aí eles estavam agora redescobrindo Jesus vivo e não Jesus morto. Encontramos Jesus dizendo em João capítulo 12 o seguinte, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E isso estava acontecendo agora. A reagregação dos discípulos. Os que estavam dispersos estão se reagregando. Jesus estava atraindo a ele, seu discípulo, depois da ressurreição. Era uma festa. A alegria voltava, a esperança voltava e outra vez a união dos discípulos de Jesus. Se cumpria o que está lá em Isaías capítulo 53 e diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós, ele os agregou como povo de Deus. Eram os discípulos redescobrindo Jesus vivo e não Jesus morto. Eram os discípulos redescobrindo a vitória, não a derrota, a alegria voltando, a esperança voltando e a união voltando. E no Evangelho, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, encontramos o ensino de Paulo da seguinte maneira, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.
Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Que a Páscoa seja para você, meu amigo ouvinte, festa da sinceridade e da verdade. A verdade da redescoberta de Jesus. Veja que essa festa faz você recobrar a alegria perdida. Se você é aquela pessoa que anda triste, cabisbaixo, a Páscoa é para fazer você se lembrar de que Jesus ressuscitou para restaurar a sua alegria. Se você é aquela pessoa que estava sem esperança, abatido, desanimado da vida, a Páscoa é para você relembrar que Jesus, ao ressuscitar, renova a sua esperança e traz nova esperança. Se você é aquela pessoa que estava se isolando, afastado de igreja, sem comunhão com os irmãos, aquela pessoa que estava sem alegria de estar junto com os outros, a Páscoa é para você relembrar que Jesus é aquele que foi levantado e atrai a si todos os seus discípulos. Jesus quer atrair também você para Ele, para ser mais um dos seus discípulos. Olha, porque a Bíblia diz aqui em Isaías 53, o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Então agora nós não somos mais ovelhas desgarradas, nós estamos agregados a Jesus. Você é uma ovelha desgarrada? Eu convido hoje a se reconciliar com Jesus, voltar-se para Ele. Ele quer recuperar toda a sua experiência, quer fazer de você agora uma nova criatura, porque você vai conosco celebrar a festa da Páscoa com os pães da sinceridade. Quero que você faça hoje uma oração muito sincera com Jesus. De que você talvez seja essa pessoa que tenha pedido a alegria, a esperança e tenha andado disperso. Hoje você pode fazer uma oração e dizer: Senhor Jesus, restaure em mim essa experiência. Eu quero ser uma ovelha que reagrega, que junta-se ao Senhor. Esse é o tempo de celebrar a Páscoa com Jesus, celebrando a ressurreição de Jesus, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, pedimos restaurar a alegria de todos nós. Pedimos restaurar a nossa esperança e nos juntar com o povo seu, povo do Senhor. Aceita a oração que fazemos agora em nome de Jesus. Amém. Então nós celebremos juntos a Páscoa da ressurreição de Jesus. Deus abençoe você, meu amigo. Receba o nosso abraço virtual. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia, ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Ó morte, onde está a morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a morte? A sua vitória, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou.